Oi, 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 gente, muito boa tarde para você que está conosco aqui na TV Câmara Caxias. Estamos direto da rua Sinimbu. Nesse momento você confere o pré-desfile do desfile cênico musical da 35ª Festa Nacional da Uva. A partir deste momento, nós vamos trazer todos os detalhes, os bastidores dessa grande atividade aqui, que faz parte da programação da Festa Nacional da Uva, a festa que segue até o dia 8 de março. Eu não estou sozinha nesta transmissão, estou com as minhas colegas, amigas, jornalistas, Viviane Salvador e Vânia Speiorin. Elas vão estar conosco, trazendo os detalhes direto do chão, direto da rua Sinimbu. Nesse momento, vamos para o giro da reportagem com a Viviane Salvador. Vivi, por onde você anda? Boa tarde. Boa tarde, Caro. Boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui pela TV Câmara Caxias. Eu estou aqui na Sinimbu, bem na esquina com a Marquês do Herval. Olha aqui, ó. Já peguei a minha uva. Aliás, a distribuição de uvas já começou aqui para centenas de pessoas que estão espalhadas aqui nesse domingo bonito, 25 graus em Caxias do Sul. E a gente vai entrevistar muita gente por aqui. Com você, Caro. Com certeza, daqui a pouco a gente volta aí contigo para escutar um pouquinho da população, né, que está acompanhando, que está ansiosa aí para assistir esse quarto desfile da Festa Nacional da Uva. Vânia Speiorin, outro ponto aí da rua Sinimbu. Boa tarde, por onde você anda? Boa tarde, Carol. Estamos aqui bem próximo das autoridades e a gente está acompanhando o pré-desfile que envolve 1.200 participantes e 400 voluntários. Não só o pré-desfile, todo o desfile cênico envolve essa turma toda dedicada para fazer bonito aqui na Festa da Uva de 2026. Obrigada, Vânia. Vocês estão vendo aqui, ó, esse cenário, gente. Olha, já mostramos aqui os nossos convidados que eu já vou apresentar para vocês. Nós estamos no ponto de informações do turista, da Secretaria Municipal de Turismo, que cederam esse espaço para a gente poder realizar essa atividade, essa transmissão. Nós já estávamos ontem aqui com o Carnaval de 2026, que teve a retomada aqui na rua Sinimbu. E hoje a gente volta aí para seguir a festa com a Festa Nacional da Uva, com o desfile. Agora sim, mostro os nossos convidados, porque comigo, olha, eu tenho um time bonito aqui comigo para me ajudar a comentar esse quarto desfile. Aqui do meu ladinho está a Vivian Boff, nossa parceira aí, já esteve conosco em outros momentos de transmissões da TV Câmara Caxias. Na escolha já esteve conosco, ela que é estilista, isso inclusive criadora de vestidos de duas princesas, das duas princesas inclusive, desse trio da Festa da Uva. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na TV Câmara Caxias, Viviane. Boa tarde, Carol, boa tarde a todos os espectadores, aos colegas de transmissão. É uma honra estar aqui mais uma vez pela TV Câmara, me sinto muito honrada e vai ser uma transmissão belíssima. E amor por Festa da Uva, todos nós temos pulsando forte. Então, acho que vai ser uma tarde muito especial. Muito bom. Que bom te ter aqui. Inclusive, a gente falava nos bastidores, né, que você já esteve envolvida em outros desfiles, em outras edições, mas nunca comentando, né? Dessa vez, normalmente você ou tá lá desfilando ou fazendo os trajes, né? Sim, nas edições de 2006 e 2008, eu trabalhei na concepção dos figurinos do Corso Alegórico. Né? Então, eu trabalhei desde o processo inicial da pesquisa, desde o lançamento do tema da festa até a execução dos figurinos. E acompanhando os desfiles. Então, fiz todo o processo do desfile completo. Depois, comecei, então, os trajes de candidatas à Festa da Uva. Cheguei a fazer o trio oficial de 2022, os trajes oficiais. Neste ano, além do vestido das princesas, então, fiz outras duas embaixatrizes. E também o traje das vindimadoras. Foi o traje oficial que elas vêm usando ao longo de todo esse período de festa.
Então E aí também estou participando do espaço Tendenza, que é um espaço de moda dentro dos pavilhões da Festa da Uva, onde vai ter desfile, inclusive nessa quarta-feira, a qual eu vou vestir o trio da festa. Então é muita participação, estou muito feliz. Sim, muito feliz. Com certeza. Outro parceiro nosso, Antony Belks Tessari, ele que é o nosso historiador de hoje, mestre em História, diretor do IMHC, né, o Instituto de Memória, História e Cultura da Universidade de Caxias do Sul. Que bom te ter aqui com a gente novamente na TV Câmara Caxias. Perfeito, obrigado, Carol. Uma boa tarde para vocês, para a Vivian, para a Letícia. Satisfação enorme poder participar de mais uma transmissão da TV Câmara. Muito legal. E quem estreia com a gente hoje numa transmissão da TV Câmara Caxias é a Letícia mas eu ia falar Letícia Comim. Letícia Comim é a atual princesa. A Letícia é Letícia Mazzocchi, princesa da Festa da Uva de 1998. Que bom te ter aqui nesse momento aqui para a gente poder comentar esse desfile, que são atividades tão importantes que fazem parte, né, da Festa Nacional da Uva. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, realmente. Eu nunca participei como comentarista do desfile, já participei de vários desfiles, mas aí assistindo ou desfilando como princesa, na minha edição em 98, ou na edição passada da festa, em 2024, representando Ana Rec, com trajes concebidos pela Vivian, inclusive eu e a minha filha Antônia desfilamos por Ana Rec. A minha prima Adriana, que foi princesa também com a filha dela, Paola, e a rainha Priscila Zanol, que também foi rainha por Ana Rec. Nós desfilamos. E então é uma alegria hoje voltar a Sinimbu, mas do lado de cá, né? Comentando o desfile cênico, que é um ponto alto da Festa da Uva e sempre tão esperado, né, pelos turistas, pela comunidade. E é, assim, um marco importante na Festa da Uva sempre, né? Ótimo. Muito obrigada, Letícia. A alegria é para nós te ter aqui com a gente. Olha só, a direção, a Caro Ellen, está aqui comigo. Também não estou sozinha aqui, ó, gente. Eu tenho alguém aqui buzinando meus ouvidos. A Caro, ela está já nos avisando que a Vânia Speiorin já tem uma entrevistada. Vamos lá, então, com a Vânia Speiorin. Daqui a pouco a gente volta comentando mais algumas coisas aqui direto do estúdio da TV Câmara Caxias, no ponto de informações do turista. Vânia, com quem você está? Boa tarde. Boa tarde, Carol, novamente. Estou com a secretária municipal da Cultura, a Tatiane Frisso, que também assina a direção desse desfile. E ela já está no clima, porque todas as músicas ela já sabe de cor, e sem contar que ela já foi nossa rainha em 2010. Tati, que foi nossa vereadora também, né? Como é cuidar da direção toda desse desfile? Muito trabalho. Vaninha, nossa, primeiro dizer que é uma grande alegria estar com vocês neste momento tão especial em que a Festa da Uva comemora seus 95 anos. E justamente por conta, né, dessas celebrações de 95 anos, é que a ideia do desfile, ela gira em torno de um grande filó. Um filó que exalta, né, toda a comunidade, toda a tradição italiana, mas que chama todas as etnias, diferentes culturas para sentarem à mesa e compartilhar um momento festivo tão importante. Para celebrar vale tudo, né? A presença de todas as etnias, e a nossa festa é isso, é um pouco de todos os povos. Exatamente, sem dúvida alguma, né? Hoje em Caxias do Sul nós temos mais de 50 diferentes etnias, pessoas que vieram de vários países buscando aqui realizar sonhos, construir as suas famílias, buscando esperanças, dias melhores. Então é um momento em que a gente exalta a cultura italiana, mas convida a todos para se integrarem à nossa festa maior, que é a Festa Nacional da Uva. Secretária Tati, esse é o quarto desfile. O que vem de diferente em relação aos demais? Só para quem está em casa, assim, assistindo, saber. Gente, nós sempre temos alguma coisa diferente, especialmente no último desfile, geralmente tem alguma surpresa, né? Esse ano que eu posso salientar é que a gente fez uma concepção um pouco diferente, né? Nós trouxemos alguns desfiles para o dia, alguns desfiles permaneceram à noite. Então, quinta-feira à noite, domingo à tarde.
Isso nos remete às décadas de 80, 90, que os desfiles aconteciam durante um dia, né? Ele é um desfile que envolveu muito a comunidade, nós temos mais de 1.200, 1.400 figurantes. É um desfile alegre, festivo, muito bonito, que eu gosto de chamar a atenção, é um dos quadros que traz as diversas bandeiras com vários países, né? Chile, Argentina, Senegal, que justamente representam essa diversidade que torna o Brasil um país tão acolhedor, tão bonito, né? E que de fato recebe tão bem aqueles que decidem fazer a sua vida aqui. Muito obrigada, secretária. Bom desfile oficial, daqui um pouquinho, cênico, né? E Carol, te devolvo ao estúdio com nossos comentaristas, porque a ideia é celebrar. Com certeza, Vânia, celebrar, com certeza. Olha só, gente, antes, eu acho que vocês, inclusive, que estão nos acompanhando nessa transmissão, durante o dia eu estava olhando o aplicativo porque tinha previsão de chuva. E olha só, São Pedro não quer aparecer nos desfiles da Festa da Uva, que bom, né? Porque a gente já viveu outras edições que, inclusive, São Pedro não largava. Porque daí se tentava fazer o desfile e não acontecia o desfile em função da chuva. Então, esse é o quarto desfile, não teve nenhum que precisou ser remarcado ou cancelado em função da chuva. Hoje se prometeu uma chuva, mas não veio, e que bom que não veio. A gente tem aí um dia bonito de sol. A gente tem, então, esse desfile que ocorre à tarde, às 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho começa, então, aqui na Rua Sinimbu. Nós temos edições nas quintas-feiras, que são às 8 horas da noite. E aí eu quero já jogar para o meu time aqui de entrevistados, meus convidados, comentaristas, que isso se volta, né? Se teve, ou no passado, desfiles que ocorriam à tarde e à noite. Na edição passada, só à noite. Teve algumas edições passadas que eram só à noite, que era cênico, tem toda a questão da iluminação e tudo mais. E esse ano, completando 95 anos da festa, se retoma essa tradição, porque é outra experiência, né? Enxergar aí o desfile durante o dia, que inclusive vocês vão ver, né? Vocês já assistiram o desfile esse mesmo à noite e hoje vão assistir ele durante o dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa retomada de voltar esse vespertino, Antony. Sim, olha, os desfiles noturnos, eles iniciaram a partir da edição de 1969. Foi um marco bem importante, era concomitantemente, tinha desfiles durante o dia, né, à tarde, e também à noite, né? Mudou completamente assim, a perspectiva de construção dos carros alegóricos, né, justamente para atender essa demanda noturna. E se eu não me engano, a partir de 2012 que eles passaram então a ocorrer só no turno à noite, né? E também a partir desse ano de 2012 com essa ideia de desfile cênico musical, né, de um desfile mais teatral, né, um desfile não tão extenso também, e é um modelo que tem se repetido, né, até as edições atuais. Com esta agora, então, retomando, né, os desfiles também à tarde, que eu acho que é muito positivo. Então, a expectativa é grande também para vê-lo acontecer nesse momento. Sim, inclusive essa retomada da música sendo tocada, né, em todo o período, que na edição passada não era, né, era a música já programada ali, e essa edição se retoma, né, o canto junto ali em todo o desfile, em todo o trajeto. Até porque houve uma mudança. Antes nós tínhamos um corso alegórico, nós não tínhamos um desfile cênico musical. Corso porque se dava em os carros, né? Os carros construídos belíssimamente. Num primeiro momento na história, né? Me ajuda, Antony, aí, mas num primeiro momento até as empresas participavam, né? As grandes empresas de Caxias faziam seus próprios carros alegóricos. Até a gente conversou com algumas pessoas, os próprios colaboradores das empresas que ajudavam na construção dos carros para desfilar. Depois, no segundo momento, as empresas então já não executavam, né? Mas eram uma equipe da Festa da Uva, né? Que contratavam terceiros que confeccionavam grandes carros. E agora, que acontece até hoje, na verdade, né? Mas agora tem a questão do cênico musical. Acho que é muito mais um espetáculo do que propriamente o carro em si. Tanto que a gente tem bem menos alegorias, né? Nesse sentido. Então, acho que houve essa mudança também ao longo do tempo. Sim, e inclusive a cena final existe na frente da catedral, bem como uma questão teatral mesmo, né? De encenação, né? Porque em outros momentos o desfile, como nós havíamos falado anteriormente, ele prosseguia, ele não se encerrava aqui, né? Com um ápice.
ápice, né, como se fosse uma peça de teatro, com um momento final de encerramento. Ele prosseguia até outras ruas da cidade. E agora não, ele se encerra aqui com um espetáculo, né, esse no caso que é o Filó, como se fosse essa grande mesa de confraternização e o encerramento ali, né, com toda a comunidade junto com o elenco, encerrando, confraternizando nessa grande mesa, né? Estão me dizendo que é para chamar. Caro, repete para mim, por favor. Vânia. Vânia, você já tem alguém para nós aqui? Sim, é o Fábio Coelho. Ele é o diretor cênico, ele é responsável pelo roteiro e direção cênica do desfile. Fala então, pode entrevistar para nós. Já está aí, Carol? Já está em sintonia comigo? Pode falar, Vânia. Fábio, a gente está aqui. E eu quero entender de ti que você... aqui na transmissão, mas logo mais a gente volta. A Vivi também já está preparada com um convidado. Boa tarde, Vivi. Oi, Carol. Olha só, aqui um calor aqui na Praça Dante Alighieri, mas o povo tá firme, esperando pelo desfile. E eu vou falar com a nossa plateia, o pessoal que tá aqui já esperando pelo desfile cênico musical, o antepenúltimo dessa festa da uva. Teu nome? Milene. Você é daqui de Caxias? Sim, somos de Caxias. Primeira vez para assistir o desfile? Não, já viemos 2 vezes. Nesse ano? E aí, o que a gente pode esperar do desfile? Qual é a expectativa aí? O que você pode adiantar para o público que está em casa? Tá muito lindo. Tá especial, tá encantador. E alguma ala principal, Sul, que você mais gostou? Eu vim ver minha sobrinha, ela dança balé, ela está lá, concentração, a gente vem ver ela, tá muito lindo. A minha sobrinha Giovana. Muito bem, é o só. Os voluntários que participam desse desfile são 1.200 figurantes que vão passar aqui pela Rua Nimbu. Voltamos do estúdio, Carol. Obrigada, Vivi. Realmente muito envolvimento da comunidade. A gente conversava antes, né, sobre o quanto as pessoas se envolvem no desfile, né? Letícia, no teu tempo, lá em 98, era assim também? Como é que era o desfile lá em 1998? Em 98 nós já tínhamos um roteiro, assim, que contava uma história. Na época até, se eu não estou equivocada, eu acho que a concepção foi do José Clemente Pozenato, né? Então também contava uma história da chegada dos imigrantes, né? Da travessia. Até eu lembro que não era um desfile tão alegre e festivo, porque contavam a travessia. Foi uma tristeza um pouco meio trágica a travessia, né? Então eu lembro assim que ele era um pouco nostálgico. É diferente, por exemplo, da concepção do desfile desta edição, que trata mais do Filó, que é uma festa, é alegre, reúne a comunidade. Mas sim, contava assim, tinha um roteiro, tinha os carros alegóricos e contavam uma história, tinha um roteiro também, né? Daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais, porque a minha diretora tá falando pra gente chamar a Vânia, porque o diretor do desfile daqui a pouco vai ter que se liberar, né? Então vamos falar com ele, garantir já a conversa com ele. Vânia, voltamos com você. Voltamos, Carol. Estou aqui com o Fábio Coelho, ator que ganhou o Prêmio Açorianos e que é o diretor da parte do roteiro e da parte cênica do desfile. São 11 quadros, 3 carros e 1.200 pessoas. Administrar tudo isso, como foi? Como está sendo? Olha, só dá certo porque tem uma equipe muito grande, que é muito parceira, que está fazendo o desfile acontecer, e porque a nossa comunidade tem esse amor imenso pela festa, né? Esse ano nós tivemos pouquíssimo tempo para a gente poder organizar o desfile, mas a gente foi profundamente naquilo que é mais natural, digamos assim, verdadeiro dentro dos corações das pessoas que fazem essa cidade, né? Então acho que é por isso, foi muito fácil da gente se conectar com o roteiro desse ano e com a ideia que ele se propõe.
E é um grande filó? É um grande filó, é onde cada uma das comunidades vem e a gente tenta representar a partir delas algo que a gente vai levar para esse filó, né? Ou uma comida, ou algo que a gente planta, ou uma roupa que a gente faz, a nossa cultura, a nossa festa, os nossos jogos, muito da cultura que a gente vê no interior da nossa cidade, está aqui no desfile. Então é uma maneira da gente estar aqui artisticamente falando do que a gente vive na nossa cidade e no interior dela. Vamos acompanhar então. Vamos que está começando. Obrigado. Carol, obrigada, Fábio. Carol, agora sim começa o nosso desfile e a gente acaba de ouvir então o diretor Fábio Coelho. Obrigada, Vânia, pelas informações. Enquanto a gente ainda não tem algumas imagens aqui da Rua Sinimbu, já com a apresentação, eu quero aproveitar e já perguntar para vocês, principalmente para o Anthony, a gente fala tanto de filó, de repente para nós que estamos sempre mergulhados na cultura italiana, a gente sabe o que é um filó, mas de repente alguém não saiba que está nos acompanhando. Anthony, explica o que é um filó. Bom, o filó é certamente a maior forma de expressão do lazer, sobretudo dos imigrantes italianos, né? Era o momento de reunir as pessoas na comunidade, geralmente num sábado à noite, depois de uma semana intensa de trabalho, para celebrar aquela semana, para conversar com os vizinhos, colocar as conversas em dias, mas sobretudo descansar, né, do trabalho exaustivo, sobretudo da agricultura. Era um momento que a gente tinha o compartilhamento de alimentos, né, então cada família levava algum tipo de comida, né, para ser compartilhada sobre a mesa, jogava-se cartas entre os homens principalmente, né, as mulheres faziam ali também adereça, colocavam novamente a conversa em dia, as crianças também tinham as suas brincadeiras, então era um momento de compartilhamento e de celebração, né, daquela comunidade, um momento de coesão das comunidades, né, algo inclusive que tem se tentado retomar, né, a gente sabe que vários municípios da região têm trabalhado na perspectiva do filó como um produto turístico, né, para mostrar também os costumes de antigamente e de algum modo recuperar também esse sentimento de coletividade que talvez hoje em dia esteja já se perdendo. Ótimo, obrigada pela explicação, Anthony. Eu vou pedir, antes de ir para a reportagem com a Vânia, eu vou pedir para que mostrem, que a equipe aqui mostre a imagem ali do pessoal o coro municipal cantando e também a narração, o Neneto e a Gelina, que são eles que vão narrar todo esse desfile. Neneto, que é interpretado pelo Edu Segabi, e a Gelina, que é interpretada pela Luana Marasca, são eles que fazem o cerimonial. Vamos assistir um pouquinho mais do desfile, daqui a pouco a gente volta comentando. Ao vivo de novo para a Rua Sinimbu, Vânia com outro convidado. Com quem você está, Vânia? O presidente Carol, que conduz a festa da uva há 13 edições. Isso, mas Fernando, como você está avaliando essa última festa que está a uma semana de terminar? Sempre digo, cada festa é uma festa, né? Sempre são coisas boas. A festa movimenta a nossa economia, mexe com toda a cidade. E a festa tá linda, o desfile tá maravilhoso. Hoje é o tema que nós estamos aqui filmando, afinal vocês estão trabalhando. E cada vez mais o legal do desfile é que cada vez mais gente foi se aproximando, digamos assim, porque é aquele intuito de confraternização, de mostrar o nosso interior. Então tá muito bacana, esse sentimento é único e só a festa da uva proporciona. O senhor já chegou a participar como figurante de algum desfile? Quando eu era pequeno, eu tinha na época 12, 13 anos, eu não me lembro agora, mas sem dúvida é sempre uma emoção participar e estar como artista ali, né? Afinal, percorrendo a Sinimbu, e agora como presidente a responsabilidade é maior e é sempre bacana, não interessa onde a gente está, seja desfilando ou seja na organização, sempre é muito emocionante. Vamos continuar acompanhando então o desfile. Obrigada, presidente. Sem dúvida, sucesso e um bom desfile a todos.
presidente Bertotto, e eu devolvo a você porque o nosso desfile está recém começando. Obrigada, Vânia. A gente destaca que o tema desse desfile é El Filó de la Mama, o Grande Coração, o espetáculo cênico musical da 35ª Festa Nacional da Uva. São 95 anos de festa, 150 anos da imigração italiana, que foi comemorado no ano passado e que é, então, celebrado também nessa Festa Nacional da Uva. A gente tem nesse primeiro quadro, são 11 quadros com uma cena inicial e o grande final. Distritos e regiões administrativas assumem o papel central na apresentação das cenas, além de grupos artísticos e comunidades que integram as coreografias. A gente vê o coro municipal também participando de todo esse trajeto, de todo esse percurso, né? Eles vão cantando todas as cenas. A gente tem a primeira cena, que é a abertura, o tempo que dança das origens ao presente. Vamos escutar um pouquinho mais desse desfile. Deixam a Itália, peles curtidas pelo sol de Lombardia, Vêneto e Tirol. Sem nada além de sonhos e mãos calejadas, fugindo de terras secas e promessas quebradas. No convés dos barcos, o vento canta com ritmo oscilante e a alma oscila como as ondas, enquanto o sal espirra nos rostos cansados e cada litânia ecoa, invocando força contra o mar sem fim. Assistimos agora imagens da TV Câmara Caxias, das bailarinas da Carla Barcelos, elas que integram então o primeiro quadro, que é o quadro de abertura, o tempo que dança das origens ao presente. Este quadro estabelece a espinha dorsal conceitual do desfile, o tempo como movimento contínuo. 3 períodos históricos, 1875, 1950 e 2026. São corporificados por bailarinos que atravessam o espaço urbano como se atravessassem a memória da cidade. 1875 evoca a chegada dos imigrantes, o corpo que pisa a terra pela primeira vez, o gesto inaugural.
1950, os bailarinos e o encontros dançantes simboliza a consolidação comunitária e a socialização através da música. E 2026 com as danças urbanas diante da Catedral, que logo mais a gente vai poder assistir. Nesse momento a gente confere imagens das bailarinas da Carla Barcelos e também o CTG Heróis Farroupilhas, que estão logo ali atrás. Estrada espera, a picada estreita, a serra escarpada, puxados por bois de coragem, sobem campos de pedra e verde, com mãos que souberam plantar em solo duro, cultivam uvas de trigo, transformam o mato em roça, onde o imigrante italiano vibra no novo show. Lindi fiori, quel mazzo lindi fiori, Seguimos vendo as imagens aí da TV Câmara Caxias, o CTG Farroupilhas fazendo uma apresentação muito bonita. Vamos lá, comentaristas. Anthony, quer comentar algo? Não, perfeito. Acho que essas três datas, né, que são citadas nesse primeiro movimento são significativas, né, desde a chegada dos primeiros imigrantes italianos em 1875 a 150 anos, ou 151, se quisermos ser mais precisos. E 1950 é o momento de retomada da Festa da Uva, né? A gente teve aquele período, ela iniciou em 1931, mas depois, até 37, ela ocorreu e depois tivemos o período da Segunda Guerra Mundial. E ela vai ser retomada em 1950, inclusive com uma tradição que se manteve durante muitos anos, né? Espera-se que ainda se mantenha, que são as visitas presidenciais. Então, o primeiro presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, visita Caxias do Sul em 1950. Então, essa é uma festa que, a partir dela, não vai mais ter nenhum período de interrupção. E a gente segue, então, até hoje, né, na 35ª edição, chegando a 2026, essa terceira data, né, que marca, então, essa trajetória de 95 anos da nossa festa. E a gente tem também comemorado 150 anos da imigração italiana nessa edição, né? Foi o ano passado, mas na festa também faz toda essa reverência, né? Perfeito. A festa de 2024 também foi um prelúdio, né, dos 150 anos, e as comissões estaduais, municipais resolveram estender essa grande festa. Então, as comemorações elas vão ocorrer até 20 de maio de 2026. Por isso, a Festa da Uva aproveitou esse embalo, né, e segue comemorando os 150 anos de imigração, que não é só italiana, importante dizer, né? Tem outros grupos migratórios que também comemoram os 150 anos. O caso dos poneses, dos suíços valezanos. Né? Então, não é só imigrante italiano, embora fossem, evidentemente, a maioria. Né? Obrigada, Anthony. A Vânia Speiorin tem mais uma entrevistada para nós. Vânia, vamos, ó, vai aumentar. Olha ali, ó, que bonita apresentação do CTG. Vânia, é com você. Carol, eu estou aqui com a professora Elcia Tripodi, de Salvador, para nos falar, para nos prestigiar. Eu quero saber, tá gostando da Festa da Uva? Até porque, como eu sou de origem italiana, então já tem essa pegada emocional, né? É uma volta à minha infância, à vida dos meus pais, dos meus avós. Eu adoro. Dá uma saudade? Dá, saudade dá, mas faz parte da vida, né? A saudade, a gente só sente daquilo que foi bom. Então, então são boas lembranças. São boas lembranças, são. E eu acho fantástico, porque é muita gente envolvida, é uma cidade inteira para fazer isso acontecer. Então isso é que eu acho que é a melhor coisa, são as pessoas que fazem isso acontecer. E a senhora dá ainda aulas de história? Como? Não. A senhora é prof de história, professora de história? Já fui. Já estou aposentada, mas já fui. Ensinei história e geografia durante muito tempo. Obrigada e boa festa! Muito obrigada a você. Voltando contigo, Carol!
Obrigada, Vânia, que bacana, né? Turistas de longe, lá da Bahia, prestigiando a Festa Nacional da Uva. Vamos mais de desfile. Chega então o século XXI, Caxias se torna um mosaico vibrante. Ah, pode ser também. Estamos vendo imagens ao vivo da Rua Sinimbu, nesse momento, o primeiro quadro, né, do desfile cênico musical. Imagens tanto... agora há pouco vimos Carla Barcelos, as bailarinas da Carla Barcelos, o CTG Heróis Farroupilhas, representando a abertura da época de 1950. E essas imagens agora que vocês conferem é da abertura da época de 1875 com a Dora Balé. Vestimentas lindas, né, Vivian Boff? Eu acho que esse quadro está muito bem representado na questão figurinos, porque ele já traz 1875, essa vestimenta tradicional, que é o avental, essa saia ampla, essa bata ou camisa que as mulheres usavam. Então acho que já está fazendo tradução do tempo, né? Até chegar 2026, onde as bailarinas estavam com vestimentas da atualidade, certo? O que me chamou a atenção também em relação às cores, tá bem vibrante, apesar da imigrante italiana ser uma cor mais sóbria, você tem a alegria da tradição gaúcha. E aí, como entrevistou uma turista da Bahia, eu me dei por conta o seguinte, acho que o turista quer muito ver a nossa cultura. E abrir o quadro também com uma dança gaúcha, que bela recepção para quem está vindo de fora, para conhecer um pouco mais, além da nossa imigração, mas também a nossa cultura local, que é o gaúcho. Vivian, daqui a pouco a gente volta de novo contigo para falar dos trajes das embaixatrizes, que, olha ali, ó, logo a mais vem o carro das embaixatrizes, ladeado por 20 bandeiras de diferentes nacionalidades. Já já a gente comenta isso também. Farfilò con Santa Lúcia do Piauí, un bel posto feito com as mãos de colonos e colonas, uma terra de hortifrutis granjeiros, onde fé, trabalho, natureza e alegria se encontram em um distrito rico em cultura, rico em memória e rico nas celebrações comunitárias. Vamos aplaudir Santa Lúcia do Piauí!
Tá aí, olha, imagens lindas das embaixatrizes emocionadas, olha as bandeiras representando as nacionalidades. Tem a bandeira do Senegal, da Itália, do Brasil. Muito bonito toda essa reunião, né, de nacionalidades, né? E também, mas antes vamos falar das embaixatrizes que estão passando logo aqui. Vivian, sobre as roupas, né? Inclusive, que tem um vestido que você que produziu, né? Até antes disso eu queria colocar a participação das embaixatrizes. Que emoção que é ver todas elas no carro, porque o pré-concurso começa lá em maio, as inscrições e toda essa fase inicial. E elas permanecem firmes na divulgação, incentivando o turista, nos pavilhões, se envolvendo. Esse é o reflexo do desfile, elas estão todas aí, com seus vestidos, com suas histórias. E aí, falando em vestidos, a gente não pode deixar de dizer que cada candidata está trazendo a sua instituição, que representou na escolha, mas a própria história, enquanto Festa da Uva, da imigração. Cada vestido é único. Cada vestido foi pensado para a sua candidata e sua história. Então, acho que é um pouco esse que é o trabalho que eu faço também. Nesse carro, eu tenho duas candidatas duas embaixatrizes que estão desfilando, que é a Maria Antônia e a Maria Eduarda. Então, é uma honra, né? E elas são belíssimas. Muito legal. E as nacionalidades, Anthony, 20 nacionalidades, muito simbólico, né? Elas estarem aqui junto, porque é isso. Quando a gente fala de imigração dos imigrantes, a gente está falando de várias etnias, como você mesmo destacou, né? Perfeito. Nós temos um dado, nós temos hoje em Caxias do Sul mais de 50 nacionalidades presentes. 20 delas estão aqui representadas, né, por meio de suas bandeiras, mas é um número muito significativo. As migrações contemporâneas, até por conta, né, das condições que a gente vive politicamente na América Latina e no mundo como um todo, tem atraído, né, principalmente em razão do trabalho, né, essa migração das pessoas para cá. E eu sei que eles vão ficar na sequência depois expostos, né, assim, em frente à catedral, e todo o desfile vai passar em frente a essas nacionalidades. Acho que é muito simbólico isso. Eu acho que desmistifica um pouco a questão que Caxias do Sul é basicamente italiana. A gente sabe, né, essas 50 etnias, essas pessoas que estão de todos os lugares. Caxias é feito por muitas mãos. Não podemos mais dizer uma única. Eu acho que é a junção de todas estas mãos. E de quem já estava aqui também, né? Os povos originários já estavam aqui também, né? Vamos conferir um pouco mais da Rua Sinimbu. As imagens do desfile cênico-musical, esse que é o 4º desfile da Festa Nacional da Uva. A gente tem imagens aí de várias etnias desfilando. A gente também teve, antes, apareceu as imagens do Girotondo, que está cantando a música O de Casa, dos irmãos Bertucci. Olha só que bonita essas imagens. Esse quadro é o quadro 2, representado pela comunidade de Santa Lúcia do Piaí. As mãos que alimentam. Aqui o protagonismo é da mão do colono. As cestas repletas de alimentos representam o sustento, o trabalho diário e a relação direta com a terra. A coreografia coletiva evidencia a partilha e o cuidado com valores fundamentais da vida comunitária. As mãos ampliadas da alegoria não pertencem a um indivíduo, mas a uma coletividade que construiu sua história a partir do cultivo, da solidariedade e da permanência. Agora a gente vai
com a reportagem com a Viviane Salvador, conversando com um figurante. Vive! Os figurantes que fazem um show à parte aqui na Rua Sinimbu. Seu nome? Seu nome? Danilo de los Bel. Qual é a emoção de desfilar aqui hoje? Todos os desfiles eu venho. Quantas vezes o senhor já desfilou aqui na Festa da Uva? Hoje assisti todo esse quadro já. Que localidade o senhor é? Eu estou junto com Santa Lúcia, mas eu pertenço a Caxias do Sul. Muito bem, aí ó. Um abraço para Santa Lúcia. É isso aí, obrigada. Obrigada. E para Caxias também tem a festa. Para Caxias a nossa festa. Muito obrigada. Segue o baile aí. Aí, Carol. Um abraço para o seu Daniel, muito bacana o envolvimento das pessoas. Vamos assistir um pouco mais do desfile. O quadro que vem chegando é o quadro 3, Galópolis, comunidade de Galópolis, Tramar o Tempo. O tear é o grande símbolo deste quadro, tecer é construir memória, fios, cordas e gestos manuais conectam passado, presente e futuro. A senhora que traz o crochê diante da máquina de tear representa o saber ancestral, silencioso e resistente. Realmente significa muito forte esse desfile, porque fala muito de memória, né, Antony? O tempo inteiro está se falando da memória coletiva. Perfeito, e acho que bem representado agora com a região administrativa, né, de Galópolis, que já foi um distrito, e ali a gente tem o início da tecelagem, da indústria têxtil em Caxias do Sul, né? A partir de 1890, 91, a gente tem a vinda de alguns imigrantes da região de Esquil, que vão fundar aqui uma cooperativa, né, têxtil. Depois vai ser adquirida pelo Galó e vai se tornar, né, conhecida ali como a localidade de Galópolis, ou a cidade de Galó. Então acho que está bem representada aqui. A gente viu ali a senhora fazendo adereça, né, que é outro saber também, né, expresso sobretudo pelas mulheres, né, para fazer os chapéus de palha, as espórtulas, enfim, para carregar também os objetos, alimentos, né. Então tá muito bem retratado aqui nessa alegoria. Eu acho que vale destacar que esse lanifício, né, essa parte de Galópolis ainda presente, ela permanece e é uma das lãs da Cotegal de melhor qualidade que temos, né, falando, né, no segmento da moda. E lança tendências, isso que é o mais importante, porque a gente já só produz a lã. Não, mas é uma lã em tendência, uma lã comprada por muitos lugares, de excelente qualidade. E falando do tramado à mão, a gente não pode deixar de falar que a trama à mão, ela vem sendo resgatada cada vez mais. Não é só a Nona que faz. Hoje é um produto de moda. Ele está ganhando uma nova perspectiva na atualidade. Tanto que Caxias do Sul é muito forte, é um polo de moda, né? A gente fala, quando fala de hortifruti granjeiros, Caxias se destaca em várias áreas, né? Tanto na questão da indústria, né? Mas na moda, Caxias do Sul e Serra Gaúcha, ela é um polo de moda também, né? Sim, já anos anteriores ela foi, inclusive, até mais forte, né, Antony? Né? Com o SEB, com outras tantas empresas que foram de um patamar muito grande aqui para a região. Mas hoje, Caxias do Sul é um polo confeccionista. Temos muitas empresas que vendem, inclusive, para fora do Brasil. Que com certeza o Brasil expõe em feiras como Minas Trend, mas também no exterior. Então temos um legado belíssimo aqui e no setor de têxtil e confecção. A gente confere agora imagens dos chapéus. Vou pedir para a direção colocar ali na tela os chapéus de palha.
o gaúcho, de palha, gaúcho e boné. O boné, logo mais a gente enxerga ali, mas o de palha a gente já está vendo, o do gaúcho, que dialogam com diferentes identidades culturais, demonstrando que tradição não é algo fixo, mas algo que se transforma, se mistura, se reinventa. A troca de acessórios entre os participantes reforça a ideia de circulação cultural e pertencimento coletivo. Vamos mais de desfile. Vamos mais de reportagem, Viviane Salvador, com mais gente aí, até dançando já na Rua Sinimbu. Vive! Vai puxar uma lá, tá? A Vivi vai puxar. Obrigada, Vivi. Logo mais a gente volta com mais giro na reportagem. A gente confere aí a imagem do chapéu de palha e também o chapéu gaúcho. Daqui a pouco a gente vê o boné. Tá chegando, gente. Vamos de desfile. Tá aí, a gente vê imagens ao vivo da Rua Sinimbu, o chapéu sendo grafitado. Olha só que bonito e que importante, né? A valorização de todas as culturas. O boné do hip hop, a apresentação é da J Dance. No chapéu do gaúcho era do CTG Pampa do Rio Grande e antes, no chapéu italiano, o chapéu de palha era do CTG Ginetes da Tradição. Importante esse envolvimento, né, de todas as culturas, a valorização. Sim, tu disseste, né, que o CTG Ginetes da Tradição, que é de Ana Rec, que faz ali a encenação no chapéu de palha. E Ana Rec é uma junção entre a cultura do italiano e a cultura do gaúcho, porque ela está entre os campos de cima da serra e a colônia. E ela tem muito presente isso da junção das duas culturas, né, do italiano e do gaúcho. E eu me criei nessa região, porque meu avô tinha essa questão do gaúcho, da pilcha e dos almoços da família reunida no fim de semana do italiano, né? Então eu acho que a Ana Rec é bem forte nesse aspecto e Caxias tem muito isso também, essa junção do italiano e do gaúcho muito presentes, né? E a valorização também da cultura hip hop, sempre presente, inclusive o próprio canto, né? O hino da Festa da Uva tem a interpretação da Jani. A interpretação também, né? Eu acho que é bem importante, valoriza todas as culturas, né? Isso aí. Agora a gente confere imagens, já vem o segundo carro, que é com a presença, o segundo carro alegórico aqui, que é a criúva do suor ao vinho. Esse quadro celebra o ritual da uva como trabalho e festa. As mastelas, o ato de amassar a uva e os barris de vinho evocam a transformação da fruta ao vinho, do esforço à celebração.
A presença da chula conecta o trabalho rural, a expressão artística mostrando que o corpo que trabalha também dança. A homenagem aos Bertucci, a gente confere ali ao vivo as imagens, o monumento vivo aí dos irmãos Bertucci, Gilney, o filho do Adelar Bertucci, também está ali presente nesse carro alegórico. Essa homenagem reforça a música como elo entre gerações e como elemento central da identidade cultural da região. Bonita homenagem, né, Anthony, aos irmãos Bertucci também. Sempre presente, né? Não é a primeira vez que eles são homenageados em um desfile. Com certeza, e foram vanguarda na música tradicionalista gaúcha, né? Os primeiros a se apresentarem em dupla com gaitas, né? Fizeram sucesso no Brasil inteiro. Aí bem representado o Adelar e o Oneide Bertucci, né? Eles ficaram um pouco tempo, aliás, juntos, né? Cerca de uma década, menos que isso. Depois cada um seguiu a carreira solo, mas até hoje, né? São conhecidos. A gente já ouviu, acho que umas 2 ou 3 músicas ali interpretadas dos grandes irmãos Bertucci, que vêm lá da criúva, né, da mulada. Vamos de desfile. E é um convite para cantarmos La Bela Polenta. Quando se mangia la bella polenta, si mangia così, si pianta così, la cresce così, fiorisce così, si smisia così, si taglia così, si mangia così. Bella polenta così, già già bum, già già bum, già già bum, già già. Quando si pianta? Si smisia così, si taglia così, si mangia così. Bella polenta così, già già bum, già già bum, già già bum, già già. Quando la cresce? Quando la cresce la bella polenta, la cresce così, si pianta così. E aí a gente vai vendo a polenta chegar, olha aí os milhos aí chegando na cesta de vime tradicional, porque atrás vem um caldeirão, é onde é feita a dita polenta, né, gente? Esse quadro é representado pela comunidade de Anarrec, o ouro amarelo da terra, o milho e a polenta surgem como símbolos de abundância, sustento e afeto. A grande panela de polenta em tecido cria uma imagem monumental do alimento que reúne famílias em torno da mesa. As colheres gigantes, os cestos e a máquina de moer milho transformam o trabalho cotidiano em poesia visual. Esse quadro exalta a comida como herança cultural e como gesto de cuidado coletivo. Vivian, quer comentar? Sim, eu ia comentar na questão das vestimentas, né? Como se fala na polenta, nessa comida simples, que foi a base, depois acho que o Anthony pode falar a importância da polenta para a região, né, na sua cultura. Mas eu ia falar da vestimenta da mulher imigrante, como é importante a questão do avental para essa mulher que está cozinhando, para essa mulher que está no seu dia a dia trabalhando muito, porque esse avental ele tem N funções, né? Seja juntar os ovos lá no galinheiro, tirar o pó do móvel, né? Quando vem a visita, ou para secar a mão no fazer do alimento. Então ele é extremamente necessário para essa mulher que é multitarefas. Aliás, as mulheres são até hoje multitarefas, né? Mas, enfim, tinha que ser uma roupa muito prática e confortável. Então são roupas de tecido natural, o algodão ou o linho, também para dar uma transpiração adequada, né? Então, basicamente, seria isso. E as cores sempre sóbrias. Eu acho que era o que mais se tinha na época, o próprio algodão sem tingimento, né?
Sim, e bonito também de ver as imagens ali até o tecido, que é para ser a polenta, né? Então tem toda uma questão cênica ali de transbordando, né? Muito bonito esse quadro. Quer comentar, Antônio? O milho foi o primeiro produto, né, plantado pelos imigrantes e que deu durante muito tempo a sustância, né, para as famílias, até produzindo a polenta como está aí representado. A gente vê o caldeirão, ficava sobre o fogolar, né, a forma de fogão primitivo e a mescola também, né? E aí a gente já começa a ter também, assim, acho que a ideia da presença da mulher, né, no ambiente doméstico, em toda essa história da imigração, né? Ela é sempre produzindo os alimentos, né, da família. Então a gente está aí bem representado. E como é uma nova experiência, né, ver o desfile durante o dia, né? A gente percebe alguns detalhes que à noite, de repente, a gente não enxerga, né? Fazenda Souza, terra de hortifruti estrangeiros. Viva la galina! Esses representantes nas pernas de pau, né, com a mescla, como disse o Anthony, fazendo que servia a polenta para a plateia, né? E eu vi que foi um dos ápices assim do desfile, essa alegoria, porque as pessoas demonstraram muita alegria assim nesse momento, né, fazendo que buscavam a polenta, né? Eu acho que foi assim de uma alegria muito grande para o público essa representação da distribuição da polenta, né? E aí a gente tem a galinha gigante, olha que bonito, e a interpretação das crianças ali que faz esse abre alas ali, né? Vamos mais de desfile. Esse quadro é representado pela comunidade de Fazenda Souza, o ciclo da vida. Então, essa galinha gigante e os ovos representam os animais nas casas do interior de Caxias do Sul, bem como o alimento que sustenta gerações e gerações ao longo dos anos. A gente tem imagens aí, então, essa parte do desfile é sobre os distritos produtos das festas da colheita de Fazenda Souza também. A rainha e a princesa, daqui a pouco mais aparece a rainha e a princesa da festa da colheita lá de Fazenda Souza. E esse módulo do Galinha Gigante é do projeto Impulso, comandado aí pelo Acácio Camargo, um querido aí, um abraço para ele. Então, essas bailarinas que a gente observa aí é do projeto social Projeto Impulso. Viviane Salvador, já tem gente aí contigo para te dar entrevista, né, Vivi? Para comentar, eu tenho a Vivian daí, Vivian Boff, para a gente falar um pouquinho sobre os cestos, né, sim, Vivian? Em relação ao quadro, então, de Fazenda Souza, eles trazem os cestos com os ovos, né? E o curioso, eu estou tendo um contato bem próximo com o pessoal de Fazenda Souza, justamente devido à festa do agricultor, que vai ser no mês de julho. Inclusive, o trio está agora com vestidos que foram confeccionados pelo ateliê. São trajes de passeio, não é o traje oficial ainda, ele vai ser lançado ali no mês de abril. Mas o que eu queria comentar é que os cestos dos ovos foram produzidos pelas famílias de lá. Todo mundo ficou meses arrecadando cascas de ovos para conseguir colar e montar os cestos. Então, ali, ó, nesse momento a gente está vendo os trajes. Então, são trajes de passeio da rainha Chayane, da Natália e da Ana. E o tema da festa lá de Fazenda Souza é Movemos a Terra, Movemos o Futuro.
então será em julho. E é uma festa grande, né? Ela é uma festa de um distrito, mas ela tem uma proporção muito grande na cidade. Ela né? mobiliza muito a região, elas fazem um trabalho de divulgação bastante intenso e realmente as pessoas são muito unidas para fazer um desfile, inclusive, estilo colonial, é maravilhoso, sabe? O envolvimento, nossa, é fantástica a festa. Sim, nós vimos ali também o beato Padre João Schiavo, né, líder dos Murialdinos aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e ele é originário ali quer dizer, ele é italiano, né, mas fez a trajetória religiosa dele em Fazenda Souza, onde nós temos também as irmãs, né, Murialdinas de São José na localidade, então representados aí nesse momento do desfile. Vamos de desfile, então. Soti e amici di nostri vignai, il vento, il fami da nana, la brina, las lusa sui cai, ma ecco che viene primavera, amorosa la paro una mamma, a svegliar la sua creatura, la che mette una settimana. Sunt dozi que son, romanes comicias hablar, que porque nos quemo le vine, se no descenente a butar, se no descenente a butar. Guardei che le meglio cai curti, così il vignale trapora, con forza la uva par sotto, le foglie che morghe pansora, le vigne bruscaie ligai, le piante come un bambino, dalla parte febbraio le bala, quei botte piene de vini, su dosi che sono. Imagens ao vivo da Rua Sinimbu, o 4º desfile cênico-musical da Festa Nacional da Uva. A Vânia tá com duas muito conhecidas nossas da TV Câmara Caxias, mas também conhecidas da comunidade, porque são as meninas embaixatrizes de outras edições. Vânia, com quem você está? Estou com a Raeli e a Sara, ambas irmãs. Raeli e Sara Garbim. Raeli tem os acessórios aí no estúdio e a Sara também. E claro que eu quero saber delas como é que como é a experiência delas, como que foi ser embaixatriz. Foi surreal, né? Uma experiência incrível, com certeza. E tá aqui hoje vendo o desfile, vendo as gurias desfilar, tá sendo uma imensa alegria, né? A gente tá vendo aí que essa festa, ela só traz alegria, traz um monte de gente, um monte de turista. Então é um prazer, é uma alegria a gente poder ver lotadas arquibancadas, os corredores. Então é uma imensa alegria e é surreal, né? A gente fala que é uma experiência única e quem não viveu, que tem a oportunidade, viva, né? Obrigada, Helen. Sara, sei que ser embaixatriz não é só o desfile, não é só estudar, é também acompanhar a cidade. Você foi em escolas acompanhar, falar com as crianças. Qual é o sentimento quando você chega lá e a criança vem com todo o seu carinho para você? Com certeza. Acho que faço das palavras da Raeli as minhas, que é uma experiência única e só quem viveu sabe. Mas quando a gente recebe as crianças, é uma sensação maravilhosa. Tu receber o amor, aquele amor pela festa genuíno, o amor pela nossa festa da uva, pela nossa cidade, e saber que ali a gente está plantando uma sementinha do futuro
e que futuramente virão mais meninas, virão mais rainhas. Então esse sentimento é maravilhoso e eu indico sempre e sempre falo para as meninas que querem participar, virem, participem, se candidatem, porque é maravilhoso e é único. Sai uma pessoa extremamente madura e diferente. Eu acompanhei, Carol, as meninas aqui acompanhando o carro das embaixatrizes e elas se emocionando junto, né? Lembrando do que aconteceu com elas. Que lindo, né? A nossa corte também tem as embaixatrizes para ajudar na divulgação de nossa festa. Aí, um abraço para as meninas, obrigada, Vânia. A Sara é nossa colega da TV Câmara Caxias, né? Nossa produtora. Olha só, antes, gente, vocês viram imagens daquela máquina ali de fazer massa? Era a comunidade de Vila Seca e o pêndulo humano traduzem a relação entre o corpo e o trabalho. E a interpretação ali era dos artistas acrobatas, a escola Ponta do Pé, gente, escola do Ponta do Pé. Nesse momento a gente confere imagens já do distrito de Forqueta e Desvio Risso, o Filó, o grande coração. Olha aí, são essas cenas aí já se preparando para o grande final, gente. Este é o coração simbólico do desfile, a mesa gigante do Filó. Reúne comidas, jogos, cantos e risadas. É o espaço do encontro, da troca e da escuta. As mesas unidas formam uma única grande mesa, metáfora visual da comunidade como corpo coletivo. O trenzinho de salame com nonas e nonos reforça a transmissão de saberes e afetos entre gerações. Uma imagem aí muito bonita que já vai se preparando para o final. Esse que é o quadro 8, né? São 11 quadros, então a gente já está quase chegando no final. E é bonita essa imagem da mesa, né? Do coletivo. E na mesa é onde acontecia o jogo de cartas, como nós vimos, né? Uma boa partida de quadrilho acontece sobre a mesa. O jogo da mora, né? Outro lazer também dos imigrantes que está tentando ser retomado, é sobre a mesa. E a alimentação, né? Então a gente está aí com esse símbolo, né, da mesa, que é o local de encontro, né, do Filó. E como até hoje é muito tradicional aqui na nossa região, na Serra, os encontros em torno da mesa. Mesmo no trabalho a gente vê que geralmente se associa o encontro a um jantar, a um almoço. É muito presente a cultura da culinária na nossa região, né? Então eu acho que o Filó é muito expressivo da nossa comunidade, isso de se reunir no entorno de uma mesa, né? Muito presente isso para nós. Isso faz lembrar até as festas de padroeiro que acontecem no interior, né? Nas pequenas comunidades, né? Se celebra através da missa ou da devoção, mas termina onde? Na mesa, né? Com o rifão, com o encontro, o café com biscoito. Então acho que é esse encontro, essa troca que é bem importante. Inclusive a gente já está antecipando porque o rifão vai estar presente daqui a pouquinho ali. Tem uma cena muito bonita que aparecem os bolos, os tradicionais, as tortas dos almoços, o rifão, tudo isso. A Vivi já está pronta, é isso? Agora a Viviane Salvador. A Vivi está pronta, tá direto lá na rua Sinimbu, bem pertinho do desfile. Vivi. Oi, Carol. Oi, Carol. Tudo bem, Carol? A gente está aqui com um público muito especial aqui. Tô pertinho do povo aqui. Deixa eu falar com essa senhora. Seu nome? Sônia. Dona Sônia, o que tá achando do desfile? Lindo, lindo demais. Ganhou até presente? Até uma rosa. Olha que legal. E a senhora, o seu nome? Margarete. Margarete, o que tá achando do desfile? Muito bonito, tá muito organizado. Cada ano eles estão melhorando. Tá muito bom. Ganhou flores também? Também, ganhei flores. Vamos ver aqui que tem vereadora desfilando. Tem vereadora desfilando aqui na Sinimbu. Olha só, a Vânia já segurou a vereadora. Tá lá, ó. Vânia, vereadora Sandra Boneto. Gente, já fazendo bonito no desfile de Forqueta. Vereadora, você costuma desfilar sempre? Sempre. A vida inteira, desde que eu tinha em torno de uns 11 anos de idade, eu sempre estive envolvida com a minha comunidade. Nos
os desfiles da Festa da Uva, Festa do Vinho Novo e tantos outros. Desfilar com a minha comunidade é um orgulho. Estar aqui, eu não poderia deixar de estar aqui porque eu estou junto da minha comunidade que eu tanto amo. E estar na Festa da Uva também é um grande amor que eu tenho por esta cidade. Então a gente junta tudo e está aqui desfilando com a comunidade. Vereadora, eu queria que você conversasse com quem está nos acompanhando e falasse do quanto a senhora gosta de representar a agricultura. Sim, a agricultura, para mim, representar, não é representar, é porque eu sou agricultora. Então, sendo agricultora, eu entendo muito bem o que cada agricultor passa no seu dia a dia, produzindo tudo o que a gente tem na nossa mesa todos os dias. Então, ser agricultora, para mim, também é uma profissão que eu tenho orgulho. Obrigada, vereadora Carol. Olha que emocionante que a vereadora disse, né? Representar a agricultura? Não, eu sou agricultora. Então eu volto contigo com essa mensagem muito bonita e tocante. Muito bonita mesmo, Vânia. Parabéns para a vereadora Sandra Boneto. A gente tem agora, olha ali, quem vem chegando, Vila Oliva, no quadro Brincar é Resistir. Os Jogos Coloniais celebram o lazer como parte essencial da vida comunitária. Carrinhos de mão, queijos, dados e cavalos remetem a um tempo em que brincar era um ato coletivo e simples e alegre. Inclusive, são brincadeiras que ainda existem, até inclusive na escola do meu filho, uma escola municipal que ele estuda, tem sempre o joguinho do cavalinho. E é uma... E daí, querido, ele sempre perde do cavalinho. Não é tão fácil ganhar no jogo do cavalo. Pois é, não ia comentar que em rifa eu também nunca ganhei nada, tá? Nessas comunidades. Eu também não. Tem aí a roleta, né? Os cavalinhos eram do passado, né? Eu não tenho mais visto até, mas acho que tá voltando, assim, essas tradições mais antigas, como comentei, o jogo da Mora também, né? É uma forma de coletivamente também, né? Diante das tecnologias digitais, retomar. Mas nas escolas, nas festas juninas, essas brincadeiras do cavalinho, da roleta, ainda se mantém. Eu vejo pela escola dos meus filhos. O do meu também. É na escola junina mesmo que acontece. Nas festas do interior ainda tem. Sim. Interior de Caxias do Sul. Eu sei porque eu sou do interior de Caxias do Sul. A gente ainda verifica em vários lugares o cavalinho, a importância que é. É que eu lembro, porque nos almoços de colônia tem o cavalinho aí. Sim, São Luís da Nona Légua, linha 40, a gente vê, linha 30 de Caxias, todos a gente percebe. Que legal ter essa representação. Olha só, a Vânia também segue lá na Rua Sinimbu com outro convidado, filho de um conhecido nosso, Vânia. Carol, eu tava falando que a gente precisa ouvir as crianças. E neste momento, quem que a gente encontra? O Bernardo Morandi, filho do nosso vereador Iago. Bernardo, como é que foi desfilar? Foi muito legal, gostei muito. E ver todas as pessoas foi muito legal. Conheci muita gente, fiz muitos amigos também. E você é a primeira vez que desfila? É, primeiro. E que escola você estuda? Quantos anos tem e que ano? Eu tô no 6º ano, meu nome é Bernardo Xavier Morandi e estudo na Aquilino Zatti. Mas viu, eu perguntei bastante, mas ele sabe responder. E agora, você que pensou nessa roupa? Na verdade foi minha mãe. Então mande um abraço pra ela e pro papai. Tá, um abraço, mãe e pai. Se cuidem. E agora ele vai seguir desfilando, né? Tchau, Bernardo. Legal, um abraço pro vereador Iago aí, olha, fala bem o filho dele, ó. Pode seguir o caminho do pai. A Vivi tá com mais gente, é isso? Vivi, vamos contigo de novo. Olá, Carol! Mais uma colega nossa aí da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a Janete, desfilando pela primeira vez aqui na Festa da Uva, nossa servidora, nossa colega. Janete, como é que tá sendo a emoção? Foi maravilhoso. Nossa, eu participo há muitos anos já da Festa da Uva, mas desfilando é a primeira vez. E foi uma emoção muito grande, muita alegria. A minha irmã veio numa excursão do Paraná, de Toledo, tá na plateia ali assistindo. Então foi uma experiência maravilhosa. Não vou parar mais. Espero na próxima festa estar aqui com a minha neta desfilando. Que legal. Muita gente aqui hoje, né, Janete?
muita gente. Eu me surpreendi, Vivi. Eu nunca imaginei, num domingo à tarde, toda essa multidão aqui assistindo. Maravilhoso. Isso aí. Muito obrigada, Janete. Parabéns. Obrigada. Volto contigo, Caro. Obrigada, Vivi. Um abraço para a Janete. Olha só, gente, esse bolo, dá até vontade de comer se fosse de verdade, né? A gente fica só na vontade, porque os bolos, as tortas, bolos que tem nos rifão, nas festas comunitárias que ganham o rifão, é assim mesmo, gente, todo bonitão assim. E esse quadro é o quadro 10 da comunidade de Vila Cristina. As tortas e a roda de rifão simbolizam as festas comunitárias nos interiores de Caxias do Sul. Vamos mais de desfile, por favor. Como é importante as tortas, os encontros, e a maioria das comunidades que fazem essas festas, as tortas ainda são confeccionadas na própria comunidade. Então é um trabalho, o anholine é feito na comunidade, eles começam uma semana antes produzindo os biscoitos. Então isso que bonito ainda que o interior preserva essa cultura do encontro, né? Além do fazer, é do encontro. E o quanto é importante isso para a saúde mental, para a socialização e para deixar essas comunidades fortes, né? E engraçado que você vai, eu sei porque eu convivo com isso, eles falam no dialeto italiano praticamente em todas as comunidades. Se você entra nas cozinhas, chega a ser super engraçado, tem coisas que você quase não entende, é tudo no dialeto. Muito legal. Caro, a Caro, minha diretora, eu só vou pedir para que ela repita de novo quem que está nos acompanhando ao vivo pelo canal. Olha aí, telespectador de Turim, da Itália, acompanhando o desfile da Festa da Uva 2026 com a transmissão da TV Câmara Caxias. Um abraço aí para esses telespectadores nos acompanhando de tão longe.
imagens aéreas aí, olha só, imagens da Rua Sinimbu, do 4º desfile cênico musical da Festa da Uva 2026, que esse ano tem a retomada dos desfiles diurnos, né, durante o dia, que traz essa riqueza de detalhes, né, das vestimentas, dos artistas. Olha lá, a gente tem a imagem da Lolô, filha da Cris, nossa colega, Relações Públicas. A Lolô também está desfilando. Um abraço para a Lolô, uma menininha de 5 anos já envolvida, né, com a avó. Eu sei que a avó também está desfilando. Um abraço para a avó também. Quem estava nos acompanhando, quem segue nos acompanhando lá de Turim, na Itália, é a Jennifer Brisato Fávaro, que é natural de Caxias do Sul, está matando a saudade aí da cidade de Caxias do Sul, assistindo, né, a transmissão da TV Câmara Caxias. Muito legal. Um abraço para ti, Jennifer. Que bom que a gente está te ajudando a construir e relembrar, né, ter memórias aí desse momento tão bonito, né, essa da uva. De fato, falamos o tempo inteiro de memórias, né, Antony? Sim, acho que todo o desfile cênico musical parte dessa linha, né? De recuperar a história da imigração, mas acho que um aspecto muito importante, festivamente, né? Eu acho que essa ideia do Filó, o diretor artístico, né, o Fabinho Coelho, está de parabéns. Acho que conseguiu representar muito bem e trazer, como há muitos anos não se via, só alegria. O Girotondo também anima, né? No início a gente viu o Naneto ali também, que vai animando o público desde o pré-desfile, né? Então é um desfile realmente feliz. A gente percebe essa narrativa, né? Muito legal. Olha só, a gente tem uma entrevistada, né? Já tô vendo, eu tenho um retorno aqui, gente. E aí já tô vendo a Vânia ali. Com quem você está, Vânia? Estou com a Heloísa da Fonseca Net. A Lolo. Lolo, gosta de uva? Sim. Que tal provar um pouquinho? Não, obrigada. Só depois. Então me conta uma coisa, como é que tá sendo desfilar? Legal. Quero parceira? Vamos achar ela? Então manda um abraço pra quem tá nos vendo. Abraço. Beijo. Bom desfile, então. Ó, a mamãe vai te pegar. Dá tchau pra galera ali, Lolo. Aí. Tchau, Carol. Carolzinha. Olha aí, a Lolô, a nossa Lolô, desfilando aqui também no desfile cênico musical. Gente, olha só, já estamos se encaminhando para o final. Os artistas ali do início, CTGs, Farroupilhas, Heróis Farroupilhas e as bailarinas da Carla Barcelos já estão aqui. Elas que trazem, né, eles e elas que trazem o carro do trio da Rainha e Princesas da Festa da Uva 2026, Elisa Demuth, Rainha, Letícia Comim e Júlia Escopel. Olha, elas sempre emocionadas, né? Em cada edição elas se emocionam, porque é um momento único, né, Letícia? Você que já foi princesa, né? É um momento mágico para, de fato, as embaixatrizes, as princesas, né? O desfile na Sinimbu é um momento que traz uma grande alegria para o trio, para as embaixatrizes também, porque nos faz, assim, relembrar toda a trajetória de pré-concurso, dos dias de trabalho, de visitas. E é um momento de muita alegria, porque a gente reencontra familiares, amigos, as pessoas que acompanharam a nossa trajetória toda. Então é um momento, assim, realmente de muita emoção, né? Agora nós estamos vendo a mãe da Rainha Elisa, que é a Letícia. A Letícia, inclusive, foi minha colega na Justiça Federal. Nós somos servidoras da Justiça, né? Trabalhamos juntas. Hoje a Letícia está aposentada, né, por invalidez em razão da doença que a acomete. Mas é uma emoção para todos, né? Para os familiares, para a comissão que trabalha com elas por tanto tempo. Então, realmente, o desfile é um fechamento, assim, de um ciclo de grande alegria e emoção mesmo. É um momento
de emoção para o turista, para o visitante, para o caxiense e em especial para o trio, com certeza. E hoje tem um momento mais especial ainda, é uma surpresa para a rainha e para as princesas. O diretor do desfile já nos contou, né? Por isso que a gente tem essa informação em primeira mão. As mães da rainha e das princesas vão receber elas, porque o carro para no meio ali, em frente à catedral, nas outras edições do desfile, eles paravam lá no final da rua Doutor Montauri, então elas descem nesse momento. E a mesa, né, já está montada, que é o grande final, né, o quadro 12, que é o final mesmo, com a presença dos CTG Heróis, Pilhas, Adora, as bailarinas da Adora Balé e Carla Barcelos, e a Companhia Municipal de Dança também, a Casa das Etnias, com os meninos ali que carregam as 20 bandeiras das nacionalidades, são da Casa das Etnias. E essa cena final reúne alguns dos elementos apresentados ao longo do desfile. As bandeiras nas escadarias, os bailarinos e a grande mesa de filó compõem uma imagem de comunhão. E aí elas descem nesse momento, uma cena diferente em relação às outras edições, porque justamente nas outras edições elas desciam ali na rua Doutor Montauri, e aqui elas descem antes porque tem essa surpresa da mãe das meninas, que vai em algum momento recepcionar elas. Então a gente sabe que vai ser um momento muito emocionante de fato. Vamos acompanhar com detalhes nas imagens da TV Câmara Caxias. Essa coreografia final ao redor da mesa simboliza o grande coração que dá nome ao espetáculo, um coração que pulsa memória, diversidade, trabalho e afeto, afirmando Caxias do Sul como terra de encontros, histórias e futuros compartilhados. Imagens aí da rainha e das princesas, coreografia da Companhia Municipal de Dança. A gente tem grupos tão importantes de Caxias do Sul, grupos públicos, né? A Companhia Municipal, o coro municipal é o que está embalando todo esse desfile, e realmente uma cena muito bonita, né? Como sempre, né? Os desfiles da Festa da Uva sempre encerram com um espetáculo final, como a gente falava, de fato um teatro, né? Na frente da catedral. E é nesse momento, em algum momento aí, que a gente vai ter a presença aí das mães da rainha e das princesas, que elas entram e fazem uma homenagem, uma surpresa para a rainha e para as princesas. Vamos assistir um pouquinho mais.
Aí, ó, a gente vê uma imagem bonita. Tá bem emocionante. Ó, eu acho que eu nem consigo falar, gente. Muito emocionante a imagem da rainha e das princesas vendo quando a mãe chega. Nesse momento, vamos conferir. Realmente, nós aqui no estúdio emocionadas, a família, o trio emocionado, porque realmente a família é um suporte nesses momentos todos de emoção, de alegria, de tristeza, e são dias muito intensos, os dias de preparação para o concurso e os dias de festa da uva, eles são dias exaustivos, são dias de alegria, mas são dias de extrema exaustão. São dias cansativos, as gurias começam um dia às 4 da manhã no salão, depois uma agenda intensa de visitas, de atividades, recebendo os turistas nos pavilhões e encerrando a noite, às vezes à meia-noite, à 1, às 2 da manhã e recomeçando às 4, 5 da manhã. Então a família é um suporte fundamental. Então, por isso, essa intensa emoção delas, que nos emocionou aqui também, porque realmente a família é o porto seguro dessas meninas e de todos nós, na maioria das vezes, né? E as mães estiveram muito presentes, né? Acredito que sempre estão, mas eu acompanhei de perto, desde o pré-concurso, a presença delas, mesmo a mãe com todas as debilitações que ela está, ela nunca deixou de ir, sempre que possível ela esteve presente, apoiando, inclusive ela já foi rainha, né? Rainha da festa da Bergamota, então assim, pensa a emoção dela, de alguma forma estar revivendo isso com a filha, né? E é um trio belíssimo, de harmonia entre elas passam isso para o público, então eu acho que estamos muito bem representados. Muito bonito. Vamos assistir mais um pouquinho e depois a gente volta a comentar por aqui. Senhoras e senhores, este foi o desfile da Festa Nacional da Uva 2026. Com vocês, o maestro Caio Amon. Não é que caiu a mão dele, o nome dele é Caio Amon. Receba os aplausos, maestro. Tá aí imagens aí do grupo Girotom, do coro municipal. Cena linda, encerrando, deixou a gente, me deixou realmente sem palavra. Eu fico super emocionada quando envolve mãe, né? E ter esse momento, inclusive, com as embaixatrizes vindo com as mães. Uma cena realmente muito bonita, né, Letícia? É isso, Carol, que eu queria comentar e fazer um destaque. O fato das mães virem escoltadas pelas embaixatrizes mostra essa harmonia que a Vivian falou. A harmonia não é só com o trio, a harmonia é com as embaixatrizes. E isso também depende muito da maneira como o trio conduz o trabalho. E esse trio é um trio harmonioso com as embaixatrizes e tem funcionado muito bem. As gurias têm trabalhado junto, elas funcionam muito bem como grupo, como coletivo. E dá para ver isso ali nas imagens, elas se abraçando, elas celebrando junto, elas comemorando. Então dá para ver esse carinho, esse afeto que elas têm.
Muito, muito bonito. E olha, o envolvimento da população, né, vai ocupando essa rua. E eu queria comentar com o Anthony, porque quando a gente traz as mães para perto e para perto da mesa, a gente, na verdade, só foi reforçar tudo que foi dito desde o início do desfile, da questão da memória, da memória, da identidade, porque as mães, as mulheres tinham um papel, as matriarcas, né, um papel fundamental na questão familiar ali, e muito reforçado e valorizado na questão dos italianos, né? Sim, acho que cada desfile vai responder à demanda de um tempo, e eu acho que esse desfile cênico-musical é muito contemporâneo nesse sentido, de trazer uma pauta que é importante, né, de dar o devido lugar à mulher nessa história da imigração. Então, o Filó della Mama, né, como diz o tema desse desfile, eu acho que ele foi muito feliz. De novo, parabéns a toda a direção artística, né, conseguiram fazer um desfile muito bonito, um desfile muito alegre e com a capacidade de nos emocionar no final, né? Eu acho que é um elemento aí de renovação sempre, né, que os desfiles têm trazido, e esse eu acho que fica também marcado, né, nessa história. E ele é especial porque os outros, esse é o quarto, né? Então significa que os outros 3 não tinham tido essa cena especial das mães, e a gente conseguiu, né, nesse quarto, e poder transmitir para todo mundo pela TV Câmara Caxias. Muito especial isso. Gente, a Vivi Salvador já está na rua e tem convidadas. Vivi, com você. Carol, eu acredito que vou entrevistar as futuras soberanas da Festa Nacional da Uva, mas hoje elas foram figurantes do desfile. Vamos ver quem são elas? Deixa eu ver, o teu nome? Lívia. E o teu? Bruna. E qual ala que vocês desfilaram hoje? Eu não sei. Sabe o nome? A gente foi nos Americanos. Ah, nos Americanos. Como é que é participar do desfile aqui na Sinimbu? Muito legal. Qual é a emoção que dá? Parece que, tipo, tu tá desfilando muito bem, que é, sei lá, é tão legal que tu fica com o lencinho na mão. É muito legal ficar desfilando no chão, daí tu parece que tu tá em um... Que bom! Por vocês querem desfilar em outros anos? Sim. Então tá. Muito obrigada, meninas. Parabéns. Vamos daí, Caro. Obrigada. Obrigada, Vivi, que amor, as meninas. A gente não sabe, né? De repente até vai virar um documento histórico, porque todo material jornalístico vira documento histórico. Aliás, dessa forma que a festa se perpetua. Aqui nós temos novas rainhas, novas embaixatrizes e novas princesas. Se não houver esse encantamento nas crianças, nós não teremos um amanhã. Então, acho que ela é a base, a semente da festa está aí. Então, e pode ser que a gente entrevistou, de fato, as rainhas e as princesas, né? De um futuro. É o grande legado do desfile, de levar alegria. Muito bom. Gente, enquanto a Vânia tenta buscar ali entrevista especial com a rainha Elisa Demuth, vamos fazer um giro aqui. O que vocês acharam? Qual o quadro, a ala que mais chamou a atenção? Não vale falar das mães, que a gente já entendeu. Senão fica fácil, né? O das mães a gente já sabe que todo mundo chorou aqui. Mas outro quadro que chamou muita atenção. Quer começar, Letícia? Pode ser, Carol. Um que nós comentamos, que eu comentei aqui, que eu acho que desperta o interesse, a alegria da plateia, foi o quadro da polenta. Mas um que a gente acabou... por uma questão de entrevista ali na Sinimbu, acabou, acho que meio passando, foi o quadro dos acrobatas na máquina da massa ali. Eu acho que é uma alegoria bonita, né? Não é um carro alegórico, mas é uma alegoria. E eu acho que fica muito bonito porque vem na frente as crianças jogando a farinha de trigo, né, na rua, jogam na plateia também um pouco de farinha, e aí vem esse carro ali dos acrobatas fazendo o espaguete. Eu acho que é um carro bonito, alegre e que também desperta o interesse e a surpresa da plateia. Acho que fica muito bonito. Ai, muito legal. Vamos para a rua porque a Vânia já está lá com a Elisa Demuth, emocionada desse momento aí tão legal que é o encerramento do desfile e também essa cena especial com a mãe. Vânia, com você. Carol, a rainha
rainha nos emocionou com sua mãe Letícia, mas eu imagino quanto esteja seu coração emocionado também. Como está, rainha? Com certeza, todos os desfiles cênicos são muito emocionantes, mas esse em especial, com as nossas mães participando, foi muito lindo. A minha mãe, ela foi rainha da Festa da Bergamota em 1990, então trazer ela nesse momento de vivência, de reinado, é muito bonito. E para ela é uma oportunidade, para mim também, de honrar essa história tão linda de família. Então foi muito emocionante. Rainha, faça um chamado para nossa comunidade, né? Quem perdeu este desfile tem o próximo e tem mais festa. Nós temos mais 2 dias de desfile, na quinta-feira, às 20 horas, semana que vem, e no domingo, no nosso último dia de festa, no dia 8, às 16. Estejam conosco no desfile, no parque de eventos e também nos Jogos Coloniais, que vai acontecer a final no dia 7. São mais de 180 atrações gratuitas no nosso parque, então sintam-se todos bem-vindos e acolhidos pela corte. Obrigada, rainha. Obrigada. Carol, devolvo contigo depois as palavras da rainha, que também se emocionou com a presença de sua mãe. Muito obrigada, Vânia. Muito legal. E fica o convite aí, né? A festa segue até o dia 8 de março, então tem várias atividades ainda que as pessoas podem participar. E os desfiles, ainda faltam 2, gente. Eu acho que São Pedro vai ser legal, vai deixar os desfiles ocorrerem, todos eles nas datas previstas aí. Viviane Salvador, novamente, com outras entrevistadas aí pra gente. Com quem você está, Vivi? Olha só, estamos aqui com as princesas da Festa da Uva, a Letícia e a Júlia, e as mamães que, olha, haja coração. Hoje foi uma tarde muito emocionante. Lembrando que a mãe da Elisa, a Letícia, que está aqui com a gente também, já foi rainha da Festa da Bergamota, né, gurias? É isso mesmo. Letícia, como é que foi hoje? Muito emocionante. Nós não estávamos entendendo por que o desfile tinha mudado da configuração inicial. E eu demorei para ver elas e quando a gente viu é impossível segurar o choro. As nossas mães são a base de tudo, elas acompanham todos os nossos passos nesse momento e ter elas participando ativamente é incrível, é uma memória que vai ficar para sempre marcada. Que bom. O seu nome? Eli. E aí, Eli, como é que foi o coração? Tem que chorar, não adianta, tem que chorar sempre, é muita emoção, é muito lindo, é indescritível. Que bom, que momento bacana. Júlia! E a mamãe que estudou comigo foi minha colega de Relações Públicas também, né, Júlia? Como é que foi hoje? Me conta. Foi muito emocionante, pessoal. A gente também, assim como a Leite falou, nenhuma estava entendendo o que estava acontecendo e quando nós avistamos elas com as embaixatrizes ali do ladinho, foi impossível segurar as lágrimas, muito especial, inesquecível. Que legal. E a mãe, A Daisy. É um choro a cada desfile, Vivi. A gente se emociona, não tem como não se emocionar de ver as nossas filhotas aqui e ver que tudo que a gente construiu com elas e a base que elas carregam e a alegria, a entrega delas nesse período todo está sendo muito especial coroar aí com o desfile, com essa Festa da Uva em especial. Que lindo isso, né? E elas que acompanharam toda a trajetória dessas meninas desde o pré-concurso. Parabéns, justíssima homenagem. Caro, contigo. Vivi, muito obrigada pelas entrevistas. Parabéns para as meninas, por essas mães fortes que acolhem tanto, né? E que deixam as meninas super preparadas, né? Foi realmente emocionante. Gente, olha só, o Carnizela tá aqui do meu ladinho, eu já tô com o celular dele da mão, porque eu preciso abrir um espaço aqui na nossa transmissão do desfile da Festa da Uva e falar quem são as campeãs do desfile de Carnaval 2026. A gente tem a apuração dos votos que foi feita agora há pouco, aqui na Casa da Cultura, e a campeã é a Associação Cultural e Esportiva São Vicente, com 179,2 pontos. A vice-campeã Pérola Negra, com 179. Terceiro lugar ficou para Unidos do El Chan, com o mesmo valor de 179, mas em alguns outros quesitos. Então, a Pérola Negra se destacou e levou a
esse título de vice-campeã. Quarto lugar, Nação Verde e Branco, com 174 pontos. A escola que ficou em quinto lugar é a 15 de Novembro, com 174,2. E em sexto lugar, Filhos de Jardel, com 169. Tá aí, então, o resultado em primeira mão para vocês. Parabéns para as escolas. Foi um desfile lindo. Você pode rever o desfile do Carnaval 2026 pela TV Câmara Caxias, realizado no dia de ontem. Você pode rever no nosso canal do YouTube, @TV Câmara Caxias. Então, parabéns aí para as meninas, para as escolas e também aí para a campeã do Carnaval, a São Vicente. Gente, já estamos quase encerrando aí a nossa transmissão do desfile cênico-musical da Festa da Uva. Eu pedi já para a Letícia o destaque, né, nesse desfile. Vou pedir também para o Anthony para fazer uma avaliação. Perfeito. Olha, permita-me me esquivar um pouco da pergunta. Eu vou dizer que todo o desfile, tá? O conjunto todo fez uma unidade muito bonita, e eu quero destacar também aquilo que a gente acaba não vendo exatamente com os olhos, né? Mas ouvindo, que é a música, né, do Girotondo, que muito animada. Então, acho que o conjunto todo foi o destaque desse desfile. Acho que se tirar um quadro, outro, acaba perdendo, porque ele também traz os 7 distritos, né, de Caxias do Sul, sendo um deles a sede, né, representada pelas regiões administrativas. Então, acho que o conjunto todo fez uma unidade muito bonita. E uma última observação, né, o último desfile vai acontecer dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Então, também vai ser bem oportuno, né, já que essa celebração tem a ver, né, com o gênero feminino. Muito obrigado. Obrigada, Antoni. Vivian. Bom, da mesma forma, eu acho que o conjunto está muito lindo, um desfile muito animado. Como a Letícia falou, talvez em outras edições não tivesse tanta essa alegria presente. Então, foi um desfile que envolveu do início ao final. Não teve monotonia em momento algum. Eu achei um desfile, assim, na parte mais técnica, muito próximos os quadros. Não teve vazios de Sinimbu, que isso às vezes é um problema, né, em muitas situações. Então, é um desfile muito próximo, o que dá esse envolvimento da população também na sequência lógica dos quadros. E a história foi muito bem construída. Parabéns a quem escreveu esse roteiro, porque ele trouxe uma sequência lógica dos fatos assim na sua história e celebra com o Filó. Não tem como não falar do Filó, dos encontros. Eu acho que a gente fala de tradição italiana, da nossa cultura. É a festa, é o encontro, essa alegria. Então, tá de parabéns a toda a equipe. Muito legal. E também se utiliza ali da questão da imigração italiana, mas para trazer as outras etnias junto, para trazer os artistas, né? Como a gente tem artistas, grupos teatrais, de dança em Caxias do Sul, os grupos públicos também, que eu comentava ao longo do desfile, tanto a Companhia Municipal de Dança quanto o Coro Municipal, que fez coro junto com o Girotondo. Então, todo mundo realmente de parabéns, né? Carol, isso que nós falamos, essa questão das outras etnias, eu acho que todos os quadros buscaram um pouquinho fazer essa menção, essa homenagem, os chapéus, as mãos, né? Então, eu acho que isso tudo é para mostrar que sim, que Caxias valoriza todas essas etnias, né? As bandeiras, as 20 bandeiras que nós comentamos também, a questão da inauguração do Monumento ao Imigrante, que foi em 54, mas está dentro dessa década de 50, que se faz referência no desfile também, né? A nação brasileira, o imigrante, né? Então, eu acho que traz isso também, mostra que Caxias dá valor a essa construção coletiva que é a nossa cidade, né? E como o Anthony falou, a execução ao vivo da música, isso faz toda a diferença, né? Alegra, anima o Girotondo, o próprio coro municipal, isso tudo ficou muito bonito, trouxe muita alegria, leveza para o desfile, isso foi bem importante também, né? Gente, eu quero super agradecer, foi muito bom passar uma tarde aqui com vocês, a gente assistindo esse espetáculo aí pela telinha da TV Câmara Caxias, tendo comentários riquíssimos, né? Vocês com qualidade, né, nos comentários, e é por isso que a gente sempre convida, né? Então a gente fica muito feliz por vocês aceitarem a topar sempre as transmissões da TV Câmara Caxias. A gente vai te chamar mais vezes, a Letícia agora vai virar nossa parceira aqui, ó. Quem vem uma vez, depois já sabe que a produção tá lá ligando depois.
Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Eu que agradeço, o convite. né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui. A gente pulsa a Festa da Uva e que legal a gente poder transmitir esse amor para todos que assistem. Então, acho que o Caxias tem muito disso, né? De colocar o amor e a gente tem que levar adiante para perpetuar nas gerações. Obrigada. Querem comentar? Muito obrigada, agradeço aos colegas também, porque é sempre um aprendizado. Participar de Festa da Uva, ou como comentarista, ou visitando os pavilhões, assistindo ao desfile, a gente sempre aprende. Eu gosto muito, tenho um carinho especial, claro, por ter participado da Festa da Uva uma vez, mas eu tenho um carinho muito grande por festa, porque eu acho que é sempre um aprendizado. E eu agradeço o convite e foi uma grande alegria. Contem comigo. Eu também, meu agradecimento, né, à TV Câmara, local em que eu fui estagiário, né, na Câmara de Vereadores, sempre menciono isso, né, com o meu querido Eduardo Reis, né, foi meu chefe no setor. Parabéns pela transmissão. Criaram um documento histórico, né, a gente sabe como essas imagens vão se perpetuar ao longo do tempo. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Querido Antony, obrigado. Um abraço para Eduardo, nosso amigo lá do Centro de Memória, o nosso historiador lá da Câmara Municipal. Gente, eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a participação das minhas queridas amigas repórteres, a Viviane Salvador e a Vânia Espeiorim, que estiveram ali na Rua Sinimbu, trazendo todos os detalhes, com entrevistas, comentários aí desse desfile, o 4º desfile da Festa Nacional da Uva. Agradecer toda a equipe técnica, Ismael e companhia, né? Nem vou citar todo mundo, porque senão eu vou passar aqui falando muito mais. Então, agradecer todo mundo, as meninas das Livas que estiveram conosco nessa transmissão e, claro, agradecer a sua companhia. Você rever esse desfile no nosso canal do YouTube, agradecendo toda a equipe de jornalistas, produtores, a Caro Ellen, que está aqui no meu ouvido, ela que é a nossa coordenadora da TV Câmara Caxias, com supervisão do Carnizela, que está aqui do meu ladinho, gente. Pena que não, ó, a câmera está estática, por isso que ele não aparece. Ele pode vir, ó. Ele pode vir, ó. A gente que fez, então, esse trabalho no fim de semana, carnaval, estava com ele, hoje o desfile comigo, né? Mas é um coletivo aí importante que a gente tem aí na TV Câmara Caxias, então a gente super agradece e a gente se encontra, gente, numa próxima transmissão. Não esquece, então, que você pode rever esse programa, esse desfile, na TV, no canal do YouTube, @Câmara Caxias. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Acabou. Tchau, tchau. Fique agora com Entre Elas. Olá, bem-vindos a mais uma Entre Elas especial da Semana do Lixo Zero. Caxias do Sul está na 6ª Semana do Lixo Zero. E o objetivo principal dessa semana é conscientizar a sociedade para mudar sua relação com resíduos. Pensando nisso, Entre Elas se uniu 4 mulheres que atuam em associações de recicladores para falar mais sobre esse tema e também falar de sustentabilidade.